Dando seguimento ao assunto de geopolítica no nosso canal, hoje, gente, eu quero trazer um dos temas mais importantes que eu já falei nesse canal para você. Eu quero explicar o motivo do caos do Brasil, por que que as coisas são dessa forma. E detalhe, eu já coloquei no título aí para você ver por que que o Brasil, como país, é a maior aberração, a maior abominação que já se viu na história da humanidade, certo? Ou seja, é o pior país que já existiu na história da humanidade. Presta atenção que eu vou trazer para você uma explicação que ninguém dá, certo? Eu vou explicar para você por que que o Brasil é desse jeito e por que que tem tanta crueldade nesse país, por que que a maldade, a crueldade é tão normalizada, certo? Eu já falei da história dos portugueses, que eles têm essa cultura anti-trabalho, e isso está 100% conectado com o problema do Brasil, certo? Sem problema conectado. Mas agora eu quero explicar em detalhes coisas que ninguém fala, certo? Eu vou chegar em pontos que você nem espera, você vai ficar impressionado com esse relato que eu vou trazer aqui para você, porque eu estou pensando, né, quais são as origens desse absurdo, né? Porque os tais dos sociólogos do Brasil não responderam nada, só falaram bobagem, Gilberto Freire, não sei o quê. Esses caras aí só falaram bobagem, Florestan Fernandes, só falaram bobagem sobre o Brasil, e é um absurdo que eles sejam aceitos ainda como os grandes pensadores, né? Porque eles são os grandes mentirosos, os grandes falsários, né? Então, vamos voltar para o início para entender como é que funciona o Brasil. Gente, o Brasil, desde que os portugueses vieram para cá, tudo que precisava ser feito era necessário trazer uma pessoa de Portugal, certo? Para poder fazer as coisas aqui no país, vamos enquadrar aqui melhor, para poder fazer as coisas aqui, porque simplesmente não tinha quem fazer. Então, olha só, a pessoa era trazida para o Brasil porque o rei precisava fazer alguma coisa, era uma necessidade de fazer algo, de construir algo aqui, e essa pessoa, preste atenção, e aí eu já vou conectar com a colonização dos Estados Unidos, que não aconteceu assim, não aconteceu assim, sabe por quê? Porque as pessoas foram para os Estados Unidos construir as suas vilas ali, onde eles moravam e onde desenvolveram a comunidade deles. Então, preste atenção na grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. O rei de Portugal trazia as pessoas para fazer os trabalhos aqui. Muitas vezes nem era de Portugal, né? Porque Portugal também tem o mesmo problema do Brasil de faltar trabalhadores, né? Não é o forte dos dois países. Então, o que acontece? Aquela pessoa que vinha para cá e desempenhava o serviço, muitas vezes ela era de fato explorada. Então, médicos, engenheiros e tudo mais, e arquitetos, né? Essas classes que depois, aí a gente entende, foram nas constituições do Brasil, depois do Getúlio Vargas, foram sendo cada vez mais protegidas pelo Estado, dando privilégios para eles, né? Você sabe que os médicos têm privilégios, né, nas leis do Brasil. Então, por causa disso, porque o Brasil nunca formou mão de obra dentro do país, que o Brasil nunca formou trabalhadores aqui, porque a gente não foi uma colônia, o Brasil não foi uma colônia de povoamento e civilização, mas sim uma colônia de extração, e isso que diferencia o Brasil tanto dos Estados Unidos, né? Essa é a grande questão, porque eles foram para os Estados Unidos para criar uma sociedade. Aqui não. Aqui eles vieram para extrair os recursos e aí depois ficavam trazendo gente para fazer as coisas, porque precisa disso, precisa daquilo, né? E aí se tornou essa bagunça toda que nós estamos vendo aí, por isso que o país não vai para frente, porque continua a mesma mentalidade. Só que aí nós temos um problema. Isso aí, ó, é para quem diz que não entende que as profissões do Brasil, os profissionais do Brasil não são profissionais, mas eles são uma classe social. E eles são uma classe social ligada ao comunismo. Isso mesmo que você está ouvindo. Sabe por quê? Porque o médico ele não se enxerga como profissional. Ele enxerga como classe social. Ele se enxerga como uma bancada temática que é protegida pelos deputados no Congresso. Olha só
o problema cultural dos portugueses fez com que o Brasil se tornasse o país mais abominável do mundo. Eu vou explicar para vocês por que que o Brasil é o país mais abominável do mundo. Porque o fato desses profissionais serem protegidos pelo Estado brasileiro, preste atenção, não é como nos Estados Unidos, onde a pessoa vai lá e aí ela trabalha e ganha dinheiro e prospera. Não. Aqui o Estado brasileiro precisa de médicos. É outra linha de raciocínio, completamente apedeuta, completamente criminosa, completamente burra, né? Ou seja, é o Estado brasileiro que precisa de médicos, é o Estado brasileiro que precisa de engenheiros. Por isso que eu sou contra o nacionalismo. Vocês já devem estar imaginando aí, né, a conexão, por que que eu critico tanto o nacionalismo. É o Estado que precisa, não é a sociedade, não é o povo. Isso é um absurdo. Esse raciocínio é ilógico, porque é o povo que mora no território, não o governo. Não. Aqui é o governo que mora no território, não o povo, é o contrário. Então, o que acontece? Eles conseguiram avançar tanto na manutenção dos privilégios deles hoje, que eles não se enxergam como parte do povo, certo? Essas classes aí do médico, do engenheiro, do advogado, eles não se enxergam como parte do povo, eles se enxergam como classes sociais. Ou seja, aí o comunismo da União Soviética vai trazer sentido, né, para a ideologia que eles pregam aqui, para eles se sentirem diferentes do resto da sociedade. E aí que eu quero chegar no ponto para explicar por que que isso é uma abominação. Sabe por que que isso é uma abominação? Porque todo mundo paga muito imposto no Brasil, certo? Só que quem não se enquadra nessas classes vai ser assassinado pelo Estado, meu amigo. Na primeira esquina ali, a chance de você ser morto pelo próprio governo, pelo próprio Estado, pela própria polícia do Estado, é gigantesca se você não se enquadra nas classes sociais. Isso tem tudo a ver com outro vídeo que eu falei, que eu trouxe aqui. Eu falei que qual o problema do Brasil tem a ver com a questão do trabalho, certo? Você tem que assistir esse vídeo. Eu expliquei em detalhes aqui o que o Brasil é um país que menospreza o trabalho, isso é cultural, isso é ideológico, isso vem dos portugueses, isso vem da Igreja Católica. Então, essas pessoas, elas se enxergam como uma classe social, como um grupo, entende? Como se fosse uma maçonaria separado, um grupo, uma sociedade secreta separada. E eles acham que têm o direito de fazer tudo o que eles quiserem. Por quê? Porque se não for eles, quem é que vai fazer aquele serviço? Está entendendo a diferença de raciocínio? Esquerdista aí fica criticando os Estados Unidos. Cala a boca, cara. Cala a boca. Olha só a diferença de raciocínio. Tu gosta disso aí, o seu doente mental? Tu acha bom isso? Tu acha bom esse tipo de baixaria? Esse pensamento de gente estúpida? O cara não se enxerga como profissional, ele se enxerga como uma classe que tem que ser privilegiada, porque se ele não fizer aquele serviço, ninguém vai fazer, e não vai ter. Ó, a gente está vendo que o agronegócio está indo no mesmo sentido. Ah, se não tiver subsídio, então eu não vou plantar mais nada. Se não tiver direitos exclusivos, eu não vou mais trabalhar. É assim, gente. Esse é o país mais injusto da história da humanidade. A Constituição de 88 é a maior abominação que já foi escrita por um ser humano. A Constituição de 88 é a maior abominação que já foi escrita por um ser humano. As leis do Brasil são as maiores abominações que já foram escritas por seres humanos. Por quê? Porque o objetivo disso tudo é privilegiar uns e roubar outros. E aí, você não vê a ONU falando sobre isso, você não vê nenhuma entidade internacional falando sobre isso. Pelo contrário, eles acham lindo. É uma vergonha, né? Porque a ONU é um órgão tão importante, né? E agora se tornou cúmplice desses comunistas ladrões, desses nacionalistas ladrões, né? Porque são bandidos. Por que é isso, gente? Quem não se quadra nas categorias defendidas pelo Estado pode ser assassinado a qualquer momento. Você lembra do outro vídeo que eu falei dos coletivos? Quem não se enquadra nos coletivos pode ser perseguido de graça. No Brasil, pode ser perseguido de graça. Ou seja, nós estamos vivendo no estado mais absurdo que já existiu na história da humanidade. E essa Constituição precisa ser rasgada e jogada no lixo, porque é uma coisa imoral, é uma coisa ditatorial, é uma coisa
assim, saiu das profundezas das trevas essa Constituição, porque ela vai proteger exatamente essas pessoas que estão prestando um serviço para o Brasil e se sentem melhor. Cara, tu acha que eu tô falando bobagem? Vai falar com qualquer médico aí, vai falar com esse pessoal aí das classes, né, das classes profissionais, que é mentira, não são profissionais merda nenhuma, são classes sociais do Estado brasileiro. Vai falar com eles se eles não defendem o governo, vai falar com eles para ver se eles não defendem aumento de imposto, eles defendem, cara. Eles defendem todo tipo de bandidagem e crueldade contra a população brasileira, porque eles se enxergam de um jeito diferente. Eles acham que o Estado tem obrigação de sustentar eles e dar privilégios para eles, certo? Como é que eu, como ser humano, vou defender um absurdo desse e leis que protegem essa gente? Entende? Porque eles estão prestando um serviço, como qualquer um. Só que os outros que prestam serviços não são defendidos pela maravilhosa Constituição de 88 e não recebem esses privilégios, eles não enxergam como trabalhador, né? Eles não se enxergam como trabalhador, né? Eles se enxergam como classe, mas eles não se enxergam como tivesse no mesmo nível deles. Não, isso aí não é nada, isso aí não é nada. É mais ou menos como o médico dissesse assim: "Ó, qual é a tua classe social? Qual não, não, tu tem defesa aí, tem bancada? Ah, tu não tem? Então tu não é nada. Pode atropelar ele, passa de Porsche por cima". É essa mentalidade, gente. É essa mentalidade. Eu juro pra você o seguinte, assim, ó, o Brasil precisa de um hard reset. O Brasil precisa de um hard reset. Essas leis e essas constituições precisam ser jogadas na fogueira, no fogo, porque não servem para nada a não ser para espalhar mais crueldade. Porque isso aí é pura crueldade. Um ser humano ser castigado por um governo ladrão, que só serve gerar inflação e imposto, para o cara ser assassinado na esquina porque ele não faz parte de uma classe social. É isso que está acontecendo, gente. Nesse país há tanto tempo e as pessoas não conseguem ver. E é claro, a turma das universidades, ninguém fala isso, por quê? Porque eles fazem parte da classe, entendeu? Então é isso que as pessoas têm que entender: o Brasil é um país que foi cego pela ideologia da União Soviética, e aqui a ideologia da União Soviética foi radicalizado. Ou seja, quem se enquadra, você tem que se enquadrar numa classe social, senão você pode rodar, meu amigo, e perder tudo. Agora, se você se enquadrar numa classe social, você não precisa ser nada, porque você vai roubar o dinheiro, o imposto do Estado e vai viver muito bem. É por isso que a esquerda milita nas universidades. Você está entendendo agora? Agora, ó, a direita precisa abrir a mente e entender, ouvir o que eu estou falando aqui. Por que que eles são tão raivosos nas universidades? Por quê? Porque a formação deles vai colocar eles numa classe social. Colocando eles numa classe social compreendida pelo Estado, eles vão receber transferência de imposto garantida. E eles vão decolar financeiramente a vida deles em relação ao resto da outra população marginalizada, porque isso é um genocídio que está acontecendo nesse país aqui e ninguém tem coragem de falar. O resto da população marginalizada que não tem essas defesas da Constituição. Gente, o Brasil é o país mais cruel da história da humanidade. Isso aqui, cara, não dá para entender o que veio para cá, porque é uma coisa ruim demais. É a coisa tenebrosa, entende? Uma parte da população se sente no direito, porque eles estão trabalhando o que o governo quer. Nós precisamos de médicos, mais médicos. Ah, precisa de médico, beleza. Mas eu quero privilégios. É assim que funciona. Não é assim, ó, eu sou um trabalhador. Não, não, não. Eu não sou trabalhador, eu quero privilégio, senão eu não vou atender ninguém. E depois, se eu pegar uma Porsche e passar por cima de alguém aí, eu não vou ser preso, porque eu sou médico. E o Estado precisa de médico. Porque se eu não for médico, né, o que é que vai ser no Brasil? É essa mentalidade, gente. É a mentalidade do bandido, do criminoso, sendo outorgada e colocado, ó, um certinho, ó, lá na Constituição. Não, é isso mesmo, a Constituição está dizendo, é isso mesmo, não pode passar de Porsche por cima, porque o médico, ninguém quer trabalhar de médico no Brasil, ninguém quer trabalhar de engenheiro no Brasil, ninguém quer ser advogado no Brasil. Então, a gente precisa, mas a gente precisa. Então deixa ele fazer o que ele quiser. Porque ele agora é uma classe social. É uma coisa absurda isso, né. É uma coisa absurda e acontece diariamente diante dos nossos olhos, e a gente não percebe essa crueldade, essa coisa de ser um ladrão do Estado, né.
defendido por uma Constituição criminosa, bandida, certo? Que em nenhum lugar do mundo existe. E detalhe, uma Constituição que diz que está consertando os erros da Europa. Ah, cara, só pode ser um doente mental, né? A nossa Constituição de 88 conserta os problemas dos Estados Unidos e da Europa. E por que os brasileiros honestos estão fugindo para lá? Os honestos, né, porque os bandidos estão aqui, enchendo o rabo, né, e com os protegidos pelo Estado. Todo mundo que é honesto, trabalhador, foge para os Estados Unidos. O brasileiro honesto, trabalhador, que precisa sobreviver, que só se ferrou, que abriu comércio aqui e se lascou todo, esse aí foge para os Estados Unidos. O honesto foge para os Estados Unidos. É, gente, esse Brasil é uma abominação, né, é uma abominação. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você quer mudar o país também, você se inscreve no canal, porque esse canal aqui é para abrir a sua mente e para falar sobre aqueles assuntos espinhosos que ninguém fala, né? Porque esse pessoal não quer tocar nesse assunto, né? O Brasil tá maravilhoso, tá tudo muito bom. A nossa Constituição, os direitos sociais dos pobres, ó, passa de patrola em cima do povo da pobretama, porque aqui é assim, é o país mais cruel da história da humanidade. Então, te vejo no próximo vídeo, assiste os outros vídeos aqui também sobre geopolítica, né? Eu falo de povos também para a gente entender melhor como é que funciona o pensamento e tem tudo a ver com a política, né? O pensamento dos povos, a cultura dos povos e a política. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até mais, tchau.